Agora, atacar a Venezuela e sequestrar o presidente Nicolás Maduro foi a escolha mais apropriada para conter a entrada de drogas nos Estados Unidos, como alega o presidente norte-americano Donald Trump. Agora, sobre essa perspectiva, vamos conversar a partir de agora com Augusto Teixeira. Ele é o líder do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos de Segurança Internacional da Universidade da Paraíba, a quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan, ao Fast News, nessa cobertura especial. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio poder falar contigo nesse começo de ano. Pois é, queria pedir então sua análise sobre essa estratégia norte-americana. Nós acompanhamos os pronunciamentos e a entrevista coletiva em que as autoridades falaram sobre um estudo que demorou muitos meses, o dia a dia de Nicolás Maduro, um cuidado especial para que civis não fossem atingidos, enfim. Queria que o senhor fizesse uma análise dessa estratégia e o sucesso da operação, não tem como negar, né? Fala inclusive em uma operação de captura de Maduro que teria demorado menos de um minuto. Sim, a operação, muito claramente, ela foi fortemente planejada, executada muito provavelmente com a maestria no nível tático e operacional extremamente elevado, inclusive com elementos de manual, ou seja, um trabalho muito robusto de inteligência, de guerra eletrônica, de identificação da defesa aérea e antiaérea inimiga, a capacidade, inclusive, de atacar múltiplos alvos dentro do território, dificultando a defesa do alvo sensível da operação, que era o palácio onde se encontrava Maduro e sua esposa, tendo aí o êxito de conseguir sequestrar Maduro, realizar sua exfiltração para meios embarcados americanos no mar e, posteriormente, levá-lo aos Estados Unidos sem nenhuma baixa americana ou baixa em termos de meios materiais, o que demonstra uma operação extremamente planejada, executada com elevado grau de qualidade e, obviamente, tendo aí uma situação política que é dada, ou seja, a liderança política venezuelana, que em grande medida era a cara do regime bolivariano, caiu e se encontra nos Estados Unidos para ser julgada de acordo com a lei americana. Agora, a grande questão que você bem coloca relacionada à estratégia para acabar com o fluxo de drogas para os Estados Unidos, aí você tem um grande problema, porque a Venezuela não é o maior responsável pela exportação de drogas, ela não produz, por exemplo, cocaína, parte do fentanil, dos pressupostos básicos ligados à sua química, não vem da Venezuela. O que se tem, na verdade, é uma preocupação muito mais abrangente relacionada à geopolítica, especialmente visando afastar a Venezuela da China e da Rússia e, em grande medida, visando aí um elemento de controle importante relacionado a ativos energéticos críticos, mais notadamente o próprio petróleo, que a Venezuela possui aí a maior reserva comprovada do mundo. E no mundo em que áreas de influência são colocadas como pontos vitais, o hemisfério americano e a Venezuela é um ponto central na estratégia de segurança nacional de Donald Trump, inclusive lançada agora no final de novembro. Ou seja, o que nós estamos vendo é uma concretização daquilo que poderíamos chamar de doutrina Monroe 2.0. Em grande medida, voltamos aí para o começo do século XX. Pois é, a nossa produção, inclusive, monitorando muitas manifestações favoráveis e contrárias à ação norte-americana. Daqui a pouco a gente vai trazer em detalhes, mas dentro dos Estados Unidos há grupos que apoiam Donald Trump e a iniciativa de capturar Nicolás Maduro, mas também tem grupos que se colocaram contra essa manifestação, essa ação dos Estados Unidos. E também, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes das manifestações que acontecem nos países da América Latina, manifestações favoráveis no México e na Argentina. Essas são imagens de Washington, D.C., as manifestações que acontecem neste momento, mas eu acho que essas imagens são recuperadas. Deixa eu só passar para o Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional, que daqui a pouco chegará ao vivo com o JP Internacional, com todos os detalhes dessa operação norte-americana e também das manifestações de Donald Trump. O Fabrício fará uma pergunta para o nosso convidado. Vai lá, Fabrício. Essa imagem agora, ao vivo da Flórida. Manifestações favoráveis à ação norte-americana, inclusive vários imigrantes, né, com as bandeiras do país. Fabrício, sua pergunta, por favor. Augusto, boa tarde, um prazer falar com você aqui na Jovem Pan. O presidente Donald Trump falou sobre a possibilidade dos Estados Unidos ficarem na Venezuela por um tempo e a gente tem a declaração do ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopes, que era um dos principais aliados de Nicolás Maduro, afirmando que o país vai resistir a
essa operação norte-americana, a essa invasão norte-americana? A gente pode vislumbrar a possibilidade de um conflito, de fato, entre os dois países? Porque o que aconteceu durante a madrugada deu a entender que seria uma operação mais pontual. Mas agora a gente pode pensar em algo mais duradouro entre dois exércitos de países diferentes? Fabrício, a sua pergunta é importantíssima porque ela lança luz sobre a névoa da guerra. O que tivemos, na prática, é um ato de agressão, um ato de guerra por parte dos Estados Unidos contra um país soberano, a Venezuela. Sendo ela democracia ou um regime autoritário, a soberania é um preceito básico do direito internacional. A grande questão com a fala de Donald Trump de que os Estados Unidos estão na Venezuela e eles irão administrar o processo de transição para a democracia, tal como a estrutura petrolífera do país, coloca em choque o que você bem coloca. A Venezuela, apesar de ter perdido Maduro enquanto a cabeça do regime presente no país, não perdeu a estrutura de poder que lá existe, que ela é essencialmente integrada em termos civis militares. Então você tem o ministro da Defesa, entre outros atores importantíssimos no país, somado com um quadro militar de mais de 2 mil generais, que em grande medida podem impor custos ao que o Trump coloca como seu estado final desejado. A grande questão é que a forma com que os Estados Unidos estão procedendo em relação à Venezuela, aí com o emassamento de tropas e meios de mais de 4 meses na região do Mar do Caribe, demonstra uma estratégia lenta, gradual, de fechar o cerco em torno da Venezuela, buscando com isso impor condições de talvez uma negociação. Eu não vejo o Trump com interesse ou disposição para um conflito aberto, como, por exemplo, desembarque anfíbio de tropas ou operações aerotransportadas ou de paraquedistas ou de grandes combates convencionais no campo da Venezuela em prol de um processo de mudança de regime, mas sim o interesse de, dentro da Venezuela, identificar potenciais grupos armados, especialmente no campo das Forças Armadas, que possam mudar de lado, permitindo com que ocorra aí um processo de mudança de regime através de forças internas, obviamente apoiados pelos Estados Unidos. Mas talvez um terceiro cenário possa vir a ocorrer, que é um cenário em que o próprio regime restante do campo bolivariano permita-se ceder aos Estados Unidos aquilo que os Estados Unidos querem. A grande questão é que, em grande medida, a sobrevivência se impõe, especialmente para aqueles que comandam o regime bolivariano. Nesse sentido, é importante entender que os canais de negociação diplomática podem continuar abertos, o que talvez possa interromper uma potencial escalada maior deste conflito que já está em curso. Pois é, daqui a pouco eu quero trazer uma informação sobre a manifestação de Maria Corina Machado, viu, professor? E a figura dela e aquilo que disse Donald Trump a respeito dela, que é a principal figura da oposição. Mas antes disso, só para não perder o fio da meada dessa sua resposta, em dado momento na coletiva, uma jornalista perguntou o seguinte a Donald Trump: bom, se o senhor defende a América sempre em primeiro lugar, por que o senhor tomou a decisão, ou os Estados Unidos tomaram a decisão de atacar a Venezuela? Ele falou, bom, porque nós precisamos de bons vizinhos. E aí tem uma passagem de tempo, em uma outra resposta ele disse que ele deu alguns recados, principalmente para Gustavo Petro, da Colômbia. O chefe da diplomacia, Marco Rubio, também mencionou Cuba. Queria que o senhor discorresse, fizesse uma reflexão se essa operação contra a Venezuela pode servir de alerta para a adoção de uma nova estratégia, uma nova maneira de se relacionar com outros países, ou até um indício de novas operações, talvez contra países que assumidamente tenham produção de drogas, né, cocaína sobretudo. Sem dúvida alguma. Essa operação, ela marca, em grande medida, a materialização daquilo que falávamos antes, ou seja, a Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que é um documento que aponta as diretrizes da sua grande estratégia, com ênfase em segurança, e que ela sai da Casa Branca, ou seja, ela apoia as diretrizes do país. E entre essa perspectiva de mundo, na administração Trump, está a de polos de poder, ou seja, um reconhecimento de um mundo quase tripolar, com os Estados Unidos, Rússia e China como 3 grandes potências, que devem estruturar os seus polos de poder. E o grande elemento geopolítico dos Estados Unidos, enquanto polo de poder imediato, é o hemisfério americano, especialmente a América Latina e Caribe, que, apesar de estar distante dos grandes conflitos e competições internacionais, é um dos maiores reservatórios no tocante a recursos naturais no globo,
seja em questões energéticas, por exemplo, ou, por exemplo, em outros ativos, como minerais críticos e minerais estratégicos. Então, se nós considerarmos essa ação do Trump na Venezuela, ela não se encerra na Venezuela. Ela, na verdade, é uma mudança de posição dos Estados Unidos no que compete à reconfiguração dos alinhamentos da América Latina em relação à disputa do sistema internacional, especialmente no campo sino-americano. Então, essa ação dos Estados Unidos, que alguns veem como uma operação contra narcóticos, voltado ao narcoterrorismo, etc., é muito mais relacionada a uma tentativa de reduzir o espaço da China na região e da Rússia do que a qualquer outra coisa. É por isso que a operação ela é pedagógica para países que ousem a desafiar o interesse americano no hemisfério. É por isso que a menção à questão do Petro é muito importante em relação ao México, como já foi jogado o hardball no contexto das tarifas, mas também o Brasil. É por isso que essa posição dos Estados Unidos na Venezuela não diz respeito apenas a Maduro ou a Venezuela, mas sim a como os Estados Unidos irão se portar em relação ao jogo hemisférico no mundo em que o multilateralismo, do qual o presidente Lula tanto falou hoje em seu post no X, é basicamente natimorto. O Conselho de Segurança da ONU é paralisado, pouco executa em termos operativos, e as estruturas hemisféricas, como a Organização dos Estados Americanos, ela é inerte para conter ações de força, como vimos hoje na Venezuela. É por isso que é outra página da história da região neste século XXI, já que talvez para entender o que ocorre hoje, tenhamos que voltar aí para o começo do século XX, quando tínhamos aí em pleno vigor o rescaldo da doutrina Monroe em toda a América Latina e Caribe. Augusto Teixeira, pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, conversando ao vivo com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Grande abraço, até a próxima e volte mais vezes aqui à Jovem Pan, Augusto. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer começar o ano falando com vocês. Grande abraço.